Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar com o modo subjuntivo. Nós faremos uma análise morfológica. Neste momento, o nosso foco é a análise morfológica. O que é análise morfológica? É analisar cada palavra isolada do grupo. Então, eu vou pegar a palavrinha, vou colocar aqui verbo, substantivo, adjetivo, e não vou fazer o conjunto das palavras, que é a análise sintática, que trabalha com sujeito, com predicado. Nós faremos uma análise morfológica, a palavra isolada, o verbo, tá bom? E o que é verbo? Verbo é toda palavra que indica uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. E hoje o nosso foco é modo subjuntivo e também nós vamos trabalhar mais tarde com o modo imperativo. O modo subjuntivo é uma forma de transmitir um acontecimento irreal, um acontecimento que é hipotético, uma hipótese, algo desejado, que ainda é possível de acontecer, mas que ainda não aconteceu, é algo incerto. Para você entender como funciona o modo subjuntivo, eu trouxe um exemplo que fica bem mais claro, bem mais simples de você entender como funciona essa questão de incerteza de hipótese. Vamos imaginar essa sala de aula. Vamos imaginar que essa sala de aula esteja cheia de alunos. E o professor está ali explicando, apresentando conteúdo sobre modos verbais. E ele recebe um comunicado da coordenação: oh, você precisa vir na minha sala. E ele diz para os alunos: pessoal, fica aí um pouquinho em silêncio, fazendo as atividades no livro de vocês, que daqui a pouco eu volto. Ah, vocês sabem, né? O professor saiu da sala, já era. Vira uma terra sem lei, né? Vira uma terra sem lei. A galera começa a fazer o que quer, jogar tudo pro alto. Espero que a sua sala não seja uma sala dessa. Espero que a sua sala seja aquela sala que o professor falou: olha, vamos fazer atividade. Tá aí a página 15, façam a página 15 que eu já volto e vocês estão lá na página 15. Mas essa sala da nossa situação de hoje, ela fez o seguinte, começou a fazer bagunça para tudo que é lado. Tá lá, uma zona, uma gritaria. E você que está assistindo, você percebe uma pessoa lá no cantinho, sentada no canto dela, só observando, ela não tá fazendo nada. Mas a galera tá lá, gritando, gritando, jogando tudo pro ar. É, estamos livres! Né? É isso que alguns alunos fazem. Beleza. E aí você percebe que essa aluna tá lá sentadinha e alguém grita: o professor já vem! Beleza, todo mundo começa a correr para um lado e para o outro, se organizando. A bagunça tá lá, mas cada um no seu lugar. E o professor chega e fala assim: que é isso na minha sala? Quem foi o responsável para iniciar essa bagunça toda? E aí o que acontece? Os colegas, olha, foi a Maria. Foi a Maria que começou tudo isso. Mas você sabe, você viu a Maria quietinha lá no lugar dela. Você viu a Maria lá sem falar nada, só observando a multidão fazendo aquela bagunça. E aí o professor leva a Maria para a sala do diretor, eles conversam, ela recebe toda a culpa e ela é expulsa da escola. E aí você fica pensando, poxa, se eu tivesse falado a verdade, será que a Maria teria sido expulsa? O que teria acontecido com a sala? Então, essa dúvida que você fica, se eu tivesse feito alguma coisa. Essa dúvida a gente pode chamar de modo subjuntivo, tá? Então, assim nós chamamos o modo subjuntivo, essa dúvida. E muitas outras situações. Quando você briga com seu colega, e aí o seu colega, numa determinada situação, ele vai para uma outra cidade, aí você fica com aquela dúvida. Poxa, e se eu tivesse falado com ele, pedido desculpa, porque talvez a culpa tenha sido minha, se eu tivesse falado essa incerteza, chamamos de modo subjuntivo. Ah, quando eu chegar lá na casa dele, eu vou falar com ele. Pode ter certeza, quando eu chegar. Fica uma dúvida, uma hipótese, tá? Uma possibilidade. Uma possibilidade. Tudo bem que é modo subjuntivo? Beleza, né? Como funciona o modo subjuntivo? O modo subjuntivo funciona da seguinte forma, galera. Tempo verbal simples, só tem o verbo, porque é simples, só tem lá o verbo perfeitinho, bonitinho. Então temos o presente, o futuro do pretérito, desculpa,
O, olha aí, nós temos o presente, o futuro e o pretérito imperfeito no tempo verbal simples. E também nós temos o tempo verbal composto, que eu vou explicar daqui a pouquinho como funciona o tempo verbal composto. Nós temos o pretérito perfeito, o mais que perfeito e o futuro composto. No modo subjuntivo, pessoal, tem um detalhe. Eu terei esses pronomes aqui, ó. Esses pronomes sempre estarão, sempre, olha aqui, olha para mim, nos meus olhos, sempre estarão no modo subjuntivo, tá bom? No modo subjuntivo. No presente eu vou utilizar sempre o que, no futuro eu vou utilizar o quando e no pretérito imperfeito o se. Não pode esquecer, modo subjuntivo, tempo verbal simples, eu vou utilizar esses pronomes. Como funciona, professor? O presente do substantivo não, né? O presente do subjuntivo, eu vou expressar uma ideia, uma hipótese, um desejo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Perceba ali que o pronome está ali, ó. O que sempre precisa iniciar o modo subjuntivo. Não pode esquecer isso. O que inicia o modo subjuntivo, tá bom? Futuro subjuntivo é uma possibilidade de uma ação que pode acontecer, eu não sei, mas pode acontecer, tá? Quando eu amar você, pode ter certeza que eu casarei com você. Olha aí, ó, quando eu amar, é uma possibilidade. Eu ainda não amo, ainda não, mas quando eu amar, uma possibilidade, eu casarei com você, tá? Quando eu amar. O pretérito imperfeito do subjuntivo, olha ali o pronome ser, olha o ser ali, eu preciso ter o ser, tá? Não preciso ter o ser. Então, o pretérito imperfeito, ele precisa ali do pronome ser e ele expressa uma possibilidade ou um desejo, tá? Estando ainda uma condição, uma ação condicionada. Como assim, professor? Lembra lá que nós estudamos sobre o modo indicativo, e tem o futuro do pretérito? Olha aqui. Se eu amasse você, eu casaria com você. Olha aqui, uma condição. Se eu amasse, tá? É uma condição, uma ação vai acontecer. Eu casaria com você, tá? Se eu amasse. Então aqui estou dando uma possibilidade com uma condição, tá? Aí sua mãe fala o seguinte, ó. Você fala, mãe, eu posso jogar no meu celular? Pode. Se já vou, pá. Se, olha aí, se você estudasse mais, você jogaria. Mas por enquanto, você não pode. Estude. Uma condição, tá? Beleza? O que é a condição? Se você estudasse mais, você passaria nas provas. Tá bom? Nós temos o modo subjuntivo aqui, o composto, o tempo verbal composto. Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro do pretérito. Uma dica aqui, galera. O modo subjuntivo do tempo verbal composto, eu preciso dos seguintes detalhes. Vou colocar aqui para você. Eu preciso ter o verbo auxiliar ter, mas eu preciso ter também. Opa, professor, aqui, vamos aqui colocar mais para baixo. Aí. O verbo principal, tá, galera? O verbo principal, vamos colocar aqui. O verbo. Opa, o verbo principal no particípio, tá? No particípio. Particípio. O que é no particípio, professor? São os verbos terminados em ado e ido, tá? Vamos entender como funciona o modo subjuntivo tempo verbal composto. Seguinte, ó, o pretérito perfeito, que é uma ação, o pretérito perfeito é uma ação anterior, tá? Uma ação que já aconteceu, uma ação concluída. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei? Para o pretérito perfeito eu preciso colocar o pronome que do presente do subjuntivo. Lembra do presente subjuntivo? Então eu preciso colocar o que, o pronome eu, ou os pronomes pessoais do caso reto, e o verbo ter conjugado, ó, aqui, ó. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, e o verbo principal no desculpa, no particípio, viajado, fingido, comido, bebido, tudo bem? Acho que dá para entender, né? Então, o tempo verbal composto do modo subjuntivo, eu preciso ter aí o verbo auxiliar conjugado, mais o verbo principal na forma no particípio. Não pode esquecer isso, galera. Não pode esquecer.
Pretérito mais que perfeito você já sabe que é uma situação que aconteceu antes deste passado concluído. Então, o pretérito mais perfeito é uma ação que aconteceu no passado, só que essa ação aconteceu bem antes de uma que já aconteceu. Confuso, né? Mas dá para entender. É como se fosse de trás para frente. Beleza? Agora aconteceu uma situação, mas aconteceu uma antes. Essa antes eu chamo de pretérito mais que perfeito. E olha ali, ó, o pretérito mais que perfeito no subjuntivo, eu utilizo o se. Lembra o se do pretérito imperfeito do subjuntivo? Então eu também utilizo aqui no mais que perfeito. Se eu tivesse, olha que o verbo ter conjugado. Se eu tivesse viajado, se tu tivesses viajado, beleza? Agora, o futuro composto é uma ação futura que acontecerá antes de uma outra futura. Estranho, né? Mas é assim. É uma ação que vai acontecer, beleza? Vai acontecer. Mas ela vai acontecer antes de uma outra. Então, quando eu tiver viajado, quando eu tiver. Olha aqui o futuro aqui, ó. Quando eu tiver viajado, quando tu tiveres viajado. É assim que funciona o futuro composto do subjuntivo, galera. Para a gente finalizar essa aula, seguinte, resumindo, os verbos no subjuntivo ou o modo subjuntivo. Através dos tempos verbais que a gente viu desses aqui, a gente vai falar de uma situação imprecisa, que ainda não foi realizada, que não aconteceu e que depende de outras situações para acontecer, tá? Então, o subjuntivo é ações incertas, uma hipótese, tá? Uma dúvida que ainda não foram que não aconteceram, tá? Não foram realizadas ou que talvez podem acontecer, tá bom? Muito obrigado. Esta é a nossa aula de hoje. Não deixe de deixar o seu like aí, deixe o seu like bem gostosinho, deixe o seu comentário, se você tiver dúvida, professor, eu não entendi aquela parte, deixe os seus comentários, que aí a gente vai batendo papo nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus colegas, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Já se inscreveu? Se inscreva agora neste canal, para você ficar atualizado de mais vídeos, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença, beijo e até a próxima.